Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos acerca da perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a 8ª videoaula da disciplina Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, oferecida simultaneamente às estudantes e aos estudantes matriculadas e matriculados na disciplina Metodologia do Ensino de Educação Física, ambas componentes curriculares obrigatórias do curso de licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Educação da USP. Esta videoaula dá continuidade à discussão iniciada na videoaula passada, qual seja, os campos de inspiração da educação física cultural. E ela tem como objetivo contextualizar a educação física cultural a partir dos seus campos de inspiração. Nós já discutimos as concepções de currículo como forma de controle, currículo como seleção e organização de conhecimentos, currículo como texto da cultura ou também como experiência. Nós já discutimos as teorias do currículo, as teorias tradicionais, as teorias críticas e as teorias pós-críticas, e na videoaula da semana passada nós ressaltamos que 3 conceitos são importantes, 3 conceitos atravessam as teorias pós-críticas: a noção de cultura, a função da linguagem e a concepção de conhecimento. Cultura enquanto campo de lutas pela validação de significados, função da linguagem enquanto produtora da realidade e concepção e a ideia de conhecimento como resultado do encontro, resultado do choque entre representações das coisas do mundo que podem ser diferentes. Pois bem, estas teorias de ensino, estas formas de análise social, classificadas por Tomás Tadeu da Silva como teorias pós-críticas, elas reúnem características comuns, como vocês já perceberam, mas também elas têm as suas especificidades. Então, nós faremos uma rápida passada em cada uma delas. Esta videoaula faz isso e ninguém está liberada ou liberado da leitura do texto, porque embora se trate de um texto bastante sintético, ele apresenta os elementos principais de cada uma dessas perspectivas, dessas formas de análise social, cada uma dessas teorias. Também é importante destacar que vocês encontram uma farta bibliografia a respeito de cada um desses campos conceituais. Também é importante destacar que nós não abordamos nesta videoaula as filosofias da diferença, mas faremos isso no momento oportuno, que seria mais uma das teorias pós-críticas que vem inspirando professoras e professores que colocam em ação a perspectiva cultural da educação física. Então, de maneira geral e bem, como eu já disse, bem abrangente, bem geral e superficial, é importante lembrar para vocês que os estudos culturais surgem num determinado contexto sócio-histórico, na segunda metade do século XX, numa universidade inglesa, e os seus primeiros autores, eles estavam numa posição bem, digamos assim, interessantes. Ou eram pessoas que migraram, tá? Como vocês bem sabem, já mencionamos o trabalho do professor Stuart Hall, ou eram pessoas pertencentes às classes trabalhadoras que alcançavam, eram como tantas e tantos de nós que estão aqui acompanhando esta videoaula, elas acessaram a universidade, filhos e filhas das classes trabalhadoras que acessam a universidade. Então, olhando os estudos culturais vão dizer que a cultura está em todos os cantos e recantos. Os estudos culturais colocam a cultura no centro das relações. Por isso que até invertemos a apresentação dos campos teóricos, já começando com os estudos culturais. Os estudos culturais estão bem preocupados na maneira como a cultura se conecta às questões de significação, de identidade e poder. Para os estudos culturais, a cultura é esse texto que dá guarida, que dá suporte, que materializa, dá suporte às representações que por sua vez materializam as formas como o poder atua. Ou seja, o poder
faz com que determinadas representações das coisas do mundo entrem em circulação, o poder faz com que determinadas significações entrem em circulação, o poder faz com que outras fiquem silenciadas, com que determinadas representações não circulem. Por isso que toda produção cultural, ela será sempre política. Por isso que nós insistimos, e aqui já vai uma implicação curricular, nós insistimos que não é a mesma coisa tematizar a amarelinha e tematizar voleibol. Ao contrário do que dizem algumas pessoas, que o importante é que as crianças se movimentem, não é a mesma coisa as crianças serem subjetivadas e acessarem as representações que entram em circulação quando se brinca de amarelinha e serem subjetivadas e acessarem as representações de quando se joga voleibol. E aqui não há nenhuma relação com faixa etária. Nós entendemos que todas as pessoas podem produzir e jogar voleibol. Todas as pessoas. Então, isso significa que todas as pessoas podem lidar com as representações que o voleibol coloca em circulação, que o voleibol faz circular, e que todas as pessoas são subjetivadas quando estão em meio a essa prática. É importante dizer que se os estudos culturais têm essa preocupação, que é política, mas também é pedagógica, os estudos culturais sempre tomam partido dos mais fracos. E a explicação é muito simples. Os estudos culturais reconhecem que os mais fortes já disputam de muitos privilégios que lhes permitem fazer circular os seus significados. Os significados que eles produzem, os significados que eles partilham, que eles compartilham. Então, não faz o menor sentido a gente observar muitas vezes a defesa de determinadas práticas dentro da escola, uma vez que os que jogam bem também têm direito. Gente, os que jogam bem só jogam bem porque realizaram muito, porque fizeram muito e porque já desfrutaram desse privilégio que é ser aproximados ou ser simpáticos ou ter tido a oportunidade de se apropriar de uma determinada prática corporal. Bom, um outro campo teórico que também às vezes tem alguma controvérsia e às vezes ele também é confundido com os estudos culturais, é o pós-modernismo. Vamos lembrar, pós-modernidade é um tempo histórico, pós-modernismo é um campo teórico. Há materiais muito bons disponíveis no YouTube. Eu recomendo um professor de história chamado Daniel, que tem um material muito importante que explica a pós-modernidade, né? Ou seja, nos ajuda a entender melhor esse momento, ou seja, ele teoriza este momento que nós estamos vivendo. Há também vários textos, né, vários livros que se tornaram muito famosos e, pelo menos na minha época da graduação, eles eram muito valorizados e trabalhados na educação, no ensino superior, como Condição Pós-Moderna, etc. Né? Há obras que vão discutir o que veio a ser a pós-modernidade e o movimento teórico que surge na pós-modernidade, chamado pós-modernismo. Então, importante dizer que as promessas, os pilares, as narrativas da modernidade são abaladas pelo pós-modernismo. Ele coloca em dúvida as promessas que a modernidade fez. O pós-modernismo vai entender que tudo é particular, vai entender que tudo é local, vai entender que tudo é pertencente a determinados grupos, por isso que o pós-modernismo vai questionar as explicações totalizantes. E agora vem a parte mais arriscada, porque há quem diga, erroneamente, que o pós-modernismo não reconhece o discurso científico. Não é nada disso. Ou seja, o pós-modernismo reconhece o discurso científico como discurso, como uma forma de narrativa. E é óbvio, né? Ou seja, me parece bastante lógico a gente entender que uma forma de explicar as coisas do mundo ela é produzida através dos métodos científicos. Mas desde já, nessa 8ª videoaula, eu vou insistir que a ciência e o discurso científico, ou seja, a ciência produz ferramentas, conhecimentos, elementos que nos oferecem as formas mais qualificadas de intervenção nas coisas do mundo. Então, acabamos recentemente, né, de vencer uma pandemia, nós que aqui estamos, evidentemente,
graças ao potencial que o método científico disponibilizou para determinados grupos, pessoas pelo mundo afora, para produzir, né, a vacinação e para disseminar determinadas técnicas protetivas, como o uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento físico, etc. Ou seja, nós só chegamos até onde chegamos graças, vocês só estão assistindo essa videoaula porque milhares de pessoas produziram a tecnologia suficiente para que isso fosse possível. Eu gosto de dar esse exemplo. A minha época da graduação não existia internet, não existia o sistema Júpiter. Aí vocês devem estar pensando, nossa, que bom, né, que não existia o sistema Júpiter Web, mas as notas, os professores afixavam as notas nas portas das suas salas lá no bloco A. Então, cada vez que alguém dizia na sala de aula, né, cochichava para o colega, que a nota do professora tal tinha saído, saía todo mundo correndo da sala para si. Hoje, a prática é totalmente outra, ou seja, vocês recebem por e-mail o aviso da nota. E aí, é claro que isso mudou, facilitou, né, mas isso também criou outras coisas. Então, só para que a gente entenda que o pós-modernismo ele reconhece essa contribuição fundamental e autoriza também, né? Ou seja, entende que é uma contribuição que nos autoriza a intervir nas coisas do mundo, na sociedade, de uma maneira mais qualificada. Então, estou me colocando dessa maneira, bastante enfático, para que ninguém pense que o pós-modernismo é anticientífico. Muito pelo contrário, eu acabei de dizer. Basta vocês retomarem quem são aí as primeiras pessoas que vão trabalhar com essa noção. Lá, né, no campo das artes, ela é bastante precoce. Bom, um outro campo fundamental e que tem aqui influenciado as nossas aulas desde o início do curso, quando nós discutimos a produção da identidade corporal a partir dos estudos culturais na sua vertente pós-estruturalista, o papel fundamental que o pós-estruturalismo atribui ao discurso, que é formação discursiva, uma cadeia de enunciados que afirma algo, que coloca algo, que estabelece, que faz circular um determinado conjunto, né, de representações, procurando estabelecer regimes de verdade. Ou seja, essa é uma definição assim, muito, digamos assim, primária de discurso. E texto é isto. Texto é este slide, é um texto. Este vídeo é um texto, o que está saindo da minha boca é o discurso, né? Uma brincadeira é um texto, uma dança é um texto, uma prática esportiva, um esporte é um texto, uma ginástica é um texto, uma luta é um texto. Textos da cultura que colocam em circulação, talvez não de forma encadeada, talvez não de forma proposital, como a definição de discurso que eu utilizei, mas colocam em circulação determinadas coisas do mundo. Então, determinadas representações sobre as coisas do mundo. Então, o discurso pedagógico que vocês acessaram quando eram crianças, que vocês acessam aqui na licenciatura em pedagogia, que vocês acessam nas escolas, onde eu já percebi na leitura dos formulários, a maioria de vocês atua ou faz estágios, esse discurso pedagógico leva todas as pessoas a produzirem a pedagogia, a produzirem a educação de uma determinada maneira. Já houve um tempo que o discurso pedagógico era outro, e hoje nós convivemos com vários discursos que vão colocando professores, colocando alunos, colocando a educação física, o conhecimento de determinadas maneiras. A grande contribuição do pós-estruturalismo reside no fato de que ele reconhece, anterior ao estruturalismo, o pós-estruturalismo reconhece, divergindo do pós-estruturalismo, o pós-estruturalismo divergindo do estruturalismo, reconhece que os significados atribuídos e os significados colocados em circulação, eles são resultado de determinadas relações de poder. A noção de significado, significante, signo, ela é uma noção do estruturalismo. Não há dúvida que a gramática apresenta uma estrutura, não há dúvida que
uma prática esportiva apresenta uma estrutura. Não há dúvida que a cultura está repleta de situações e práticas sociais em que se observam estruturas. Mas os significados que lhes são atribuídos vão depender, os significados que são atribuídos às coisas do mundo vão depender de determinadas relações de poder. E esta perspectiva tem uma implicação importantíssima. É fundamental, e vocês verão isso na prática pedagógica, no momento que nos aproximarmos da discussão metodológica da educação física cultural, é fundamental que a criança, estudante, ou a pessoa adulta, o idoso que frequentam a educação básica, jovem, idoso e adulto, né, idosas e adultas que frequentam a educação básica na educação de jovens e adultos, é fundamental que eles tenham acesso a diferentes significações sobre as coisas do mundo. No nosso caso aqui, diferentes significações sobre as práticas corporais e sobre as pessoas que delas participam. Está aí uma contribuição, uma implicação curricular fundamental do pós-estruturalismo para a educação física cultural. Outro campo de inspiração da perspectiva cultural da educação física é o pós-colonialismo. E como vocês já perceberam, e atravessamos um momento, penso eu, que do ponto de vista das formas de análise da sociedade, e um momento em que estamos, felizmente, mudando, combatendo o colonialismo, combatendo o patriarcado, combatendo todas as formas de preconceito, como isso passa pelas representações, como isso passa pelas narrativas. Ou seja, há milhares de contos, romances, filmes, fábulas, etc., piadas, histórias, HQ, etc. Ou seja, há milhares de textos que narram determinadas nacionalidades e determinadas raças de maneira reprovável. Ou seja, não podemos mais permitir a circulação dessas narrativas. Então, é importante combatê-las, e isso se dá graças às contribuições fundamentais do pensamento decolonial e do pós-colonialismo. Então, o pós-colonialismo ele vai problematizar as representações que são colocadas em circulação sobre determinados grupos étnico-raciais. Então, uma implicação fundamental é entender, professora ou futura professora, professor ou futuro professor, entender que algumas práticas corporais, a presença hegemônica que determinadas práticas corporais têm em alguns currículos de algumas escolas, se deve a um entendimento que outras práticas corporais produzidas por outros grupos, por outros povos, etc., eram menos relevantes, menos importantes. Ou seja, perpetuar um currículo branco euro-estadunidense é colocar em circulação uma experiência formativa, uma experiência de subjetivação que não reconhece a fundamental participação dos produtos culturais corporais de todos os outros povos. Então, o pós-colonialismo, como vocês observam, tem contribuições fundamentais para a perspectiva cultural da educação física. E o multiculturalismo, ele, como vocês leram, ele surge num momento bastante conturbado nos Estados Unidos, justamente naquele momento em que as leis de segregação são derrubadas e, diga-se com todas as letras, as pessoas negras passam a frequentar as universidades e as escolas das pessoas brancas, ou seja, não foi o contrário, ou seja, a documentação, e sobretudo num livro fundamental do Peter McLaren, Multiculturalismo Crítico, ele detalha esse processo, como ele se deu, e aí, quando as pessoas negras passam a frequentar as outras escolas, percebem que o fim da segregação era nada mais, nada menos, né, do que uma fantasia, porque, afinal de contas, os currículos que lá estavam eram currículos que exaltavam somente, né, as pessoas brancas, somente os produtos culturais das pessoas brancas, não eram lidos autores negros, não eram trabalhados conhecimentos produzidos pela população negra, seja ela
estadunidense ou de qualquer outra origem. Então, esse movimento do multiculturalismo, ele também é político e também é pedagógico, mas é principalmente pedagógico. É uma preocupação com a inserção no currículo, no nosso caso da educação física, de práticas corporais da matriz afro-brasileira e africana, ou seja, das matrizes afro-brasileira e africana. Quando o professor, quando a professora tematizam maculelê, tematizam jongo, tematizam congada, tematizam capoeira, quando o professor, quando a professora fazem circular as representações que essas práticas corporais cultivam, né, que os praticantes dessas práticas corporais cultivam, ele está ajudando, né, a formar pessoas que enxerguem as outras pessoas, né, que enxerguem esses grupos sociais de uma maneira bem diferente. Então, entretanto, há um probleminha, né, no multiculturalismo, porque em alguns lugares o multiculturalismo é mera, a pedagogia influenciada pelo multiculturalismo é mera perfumaria, como fazer a discussão sem problema, trabalhar com esse tema somente na Semana da Consciência Negra, ou somente no Dia do Índio, que está errado, né? Ou seja, 19 de abril, ou seja, esse dia que a gente homenageia a cultura indígena e não o Dia do Índio, ou seja, né, isso tudo precisa ser revisto. Então, ou o dia disso ou o dia daquilo, né? Estas comemorações episódicas, pontuais, elas são tratadas como um multiculturalismo celebratório ou folclórico. Há muitos documentos curriculares, sobretudo aqueles que insistem no discurso de que todos e todas somos humanos e humanas, que, portanto, todos e todos produzimos cultura e haveria uma cultura comum, ou seja, esse discurso liberal, esse discurso humanista, em nada contribui para a mudança da situação, para a mudança nas representações das pessoas. Por isso que a sintonia entre Tomás Tadeu da Silva, Antônio Flávio Barbosa Moreira, Vera Maria Candu e tantos outros estudiosos da questão, que é necessário problematizar a forma como as diferenças são produzidas. Então, é importante tematizar capoeira na escola? Não há dúvida. Agora, é tão importante quanto problematizar porque a capoeira foi produzida como uma prática corporal que não deve ser realizada, ou o funk foi produzido como uma prática corporal que não deve ser realizada, ou que deveria estar fora da escola, etc, etc. Ou seja, é possível pensar em inúmeros exemplos de como uma visão distorcida do multiculturalismo faz com que a coisa lá aconteça, mas sem colocar o dedo na ferida, sem questionar, sem abalar as representações hegemônicas. Por isso que as autoras e os autores que eu mencionei vão defender o multiculturalismo crítico e, mais recentemente, na sua perspectiva pós-estruturalista, porque o multiculturalismo também já teve uma perspectiva materialista. Bom, vocês conhecem, vocês avançaram, né, nessa discussão em vários momentos do curso de pedagogia, sobretudo aquelas e aqueles que estão aí na conclusão do curso. Hoje nós temos um entendimento que o gênero é uma construção social. Estou falando hoje, nós temos esse entendimento porque isso nem sempre foi dito e trabalhado dessa maneira. Todo mundo sabe qual é essa história, então é desnecessário fazê-la. Entretanto, essa construção social, ela interessa, ou seja, construir o gênero feminino e masculino de formas diferentes, ela interessa ao patriarcado, ela interessa ao capitalismo. Só que, e sobretudo nas aulas de educação física, ou durante as práticas corporais, simplesmente colocar todo mundo para jogar junto, todo mundo para brincar, todo mundo para dançar, para fazer esporte, somente o acesso não basta. E vocês verão isso em vários documentos que nós vamos discutir, vários relatos de experiência, vários vídeos e até convites a professoras e professores ao longo do curso. É interessante vocês entenderem que não é tão simples assim, vamos passar a bola para elas ou vamos fazer com que elas... Não é assim, certo? Ou seja, definidamente não é assim. Desde os anos 90, há estudiosas
das questões de gênero no campo da educação física que fazem duras críticas a essa ideia de que vai passar a bola para as meninas para valer ponto. Não é isto, né? Ou seja, nós vamos ter que produzir junto essa brincadeira, produzir junto essa prática esportiva, vamos ter que produzir junto e vamos problematizar por que determinadas pessoas estabelecem em relação às mulheres na prática corporal, estabelecem ou fazem circular ou potencializam determinados discursos preconceituosos, determinadas representações que nada tem a ver, né, com a coeducação e com uma educação que forme pessoas para uma inserção na vida pública, né? Então, nós precisamos combater todas as formas de discriminação e, sem dúvida, o marcador social de gênero ele atinge duramente as aulas de educação física pelas razões que todas vocês conhecem. E é por isso que nós precisamos trabalhar com práticas corporais que são cultivadas pelas mulheres, fazer circular os significados das mulheres, que as mulheres elaboram sobre as práticas corporais, e tensionar, questionar, indagar todas as vezes que representações pejorativas forem anunciadas, que significados pejorativos forem anunciados. Bom, e na esteira da discussão dos estudos de gênero, outro campo de inspiração para os professores e professoras que colocam em ação o currículo cultural é a teoria queer. A teoria queer, vocês verão várias experiências pedagógicas em que a professora e que o professor estiveram inspirados, né, por essa teoria curricular, por essa teoria de currículo, por essa forma de análise social, e que se os estudos de gênero entendem que o gênero é uma construção social, a teoria queer vai mais além, entende que a sexualidade também é uma construção social. E ela vai problematizar a heteronormatividade compulsória, que está na nossa escola desde o começo. Eu poderia contar para vocês histórias bem complexas no momento em que a Faculdade de Educação fez uma opção deliberada de que todos os seus banheiros seriam acessíveis conforme a identidade de gênero. Ou seja, foi um momento assim que merece, né, em alguma ocasião ser relatado e ser discutido, mas isso só ilustra como não é fácil, né, a discussão que envolve o gênero e agora a discussão que envolve a sexualidade. Ou seja, entender que não precisamos mais continuar com banheiros de homem e banheiros de mulher. Entender que muitas pessoas não se sentem confortáveis e são pessoas que frequentam a nossa instituição e são pessoas que estão na sociedade e são pessoas que têm o direito de ter a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero respeitadas e valorizadas. Então, e quais são as práticas corporais que são cultivadas e como essas práticas corporais dialogam com aquilo que a escola acontece? Vocês devem ter ouvido, porque circulou bastante no começo deste ano, que uma família entrou com uma ação judicial contra uma escola em Minas Gerais, porque a filha não foi autorizada a participar do campeonato de futsal que foi aberto exclusivamente para os meninos, e a menina não pôde participar. E qual foi o argumento principal, né, que eu achei bem inteligente da família, né, e de quem cuidou do caso? O argumento principal mas nas aulas de educação física ela participava. Ou seja, é engraçado, né, como a gente faz. Vejam só como opera o currículo. Nas aulas de educação física elas participam, as crianças participam todas juntas e na hora do campeonato, aí, olha que ideia que se tem de performatividade, né, e como isso precisa ser discutido. Então, é fundamental entender que um currículo queerizado, né, um currículo influenciado, um professor ou uma professora influenciados pela teoria queer, eles vão valorizar outras formas de fazer as coisas. Eles vão produzir as experiências curriculares de outras maneiras que abalam a normatividade, que abalam as normas. Bom,
Eram estas as nossas contribuições por hoje, né? Vamos dizer assim que é uma preparação para essa discussão que vai acontecer em sala de aula e que vocês, por favor, sintam-se aí impelidas, impelidos, estimuladas, estimulados a avançar nessa discussão, a solicitarem uma bibliografia complementar de todos esses campos teóricos e principalmente como esses campos teóricos influenciam a professora e o professor, ou seja, como eles inspiram a professora e o professor a selecionar determinadas práticas corporais e organizar as aulas, ou seja, tematizá-las de determinadas maneiras. Ficamos por aqui, se cuidem muito, fiquem bem, até a próxima terça-feira.